Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a conexão do teatro com a mediação. Estou aqui com o professor Lúcio, que tem uma vasta experiência no campo da mediação e traz essa conexão aí disruptiva no que tange a esses institutos. Professor, seja muito bem-vindo. Vou deixar que você se apresente e a gente segue com a nossa conversa. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Sabrina, pela apresentação. Para mí es un placer estar con ustedes, aquí con los amigos de Brasil, para poder hablar de este proyecto en el que vengo trabajando desde faz muito tempo atrás. Eu comecei quando começou a mediação, mas eu comecei na Argentina, a mediação começou nos anos 90. E eu comecei quase ao começo, com anos 94, e descobri que uma paixão que eu tinha desde muito jovem, que era o teatro, pude fazer a conexão. Porque a mediação é uma disciplina muito aberta, no es una disciplina, es un dispositivo en el que confluyen muchas disciplinas: conflictología, psicología, comunicación, antropología y también un teatro. Y un teatro antes era solamente pensado como una posibilidad para los mediadores de entrenar as questões expressivas, mas eu achava que era muito mais que isso, porque quando nos cursos se falava do conflito, eu pensava, esa es la materia del teatro, el conflicto es la materia del teatro. Un conflicto es una lucha de fuerzas, y cuando los actores treinamos para hacer, por ejemplo, una obra de teatro, o cuando hacemos un workshop de entrenamiento, tenemos que analizar cenas da vida, ¿sí? El teatro nos conecta con la vida, nos permite pegar distancia las mismas cenas y ter un olhar muito mais abarcativo, mais profundo. Então, não é somente a questão da expressão, mas também é a expressão, mas o análise, um olhar diferente, também pensar as narrativas, como es, por ejemplo, una persona cuando está contando un cuento, contando una historia de su propia vida o fantástica, un cuento infantil, imaginario. ¿Cuáles son los elementos que componen los relatos? ¿Sí? Entonces ahí tenemos relatos, contos, escenas, muchas cosas que son como confluencias y conceptos que migran del campo del teatro a la mediación. Eu estou trabalhando muito sinceramente, desde que comenzó el problema de la pandemia, a cuarentena. Aquí en Argentina estamos muy estricta a cuarentena, y tuve la oportunidad de comenzar con una experiencia en forma mucho más continua que eu chamo o laboratorio teatral. Un laboratorio es un espacio para la pesquisa, para la investigación de diferentes cosas: conductas humanas, posibilidades expresivas. Más un laboratorio es un espacio donde utilizamos el método de prueba y error. Es decir, que
En el laboratorio teatral no estamos para aprender una verdad revelada, mas estamos para practicar, probar, intentar, tanto desde la cabeza, que es el conhecimento, mas también desde el cuerpo, desde las emociones. Tenemos muchas líneas posibles, ¿sí? Tuvimos a primera experiencia con você, Sabrina, organizando, aproveito para agradecer ao convite. Un mes pasado tuvimos a primera experiencia en Brasil, primer laboratorio teatral para mediadores. Aquí en Argentina ya estamos con varias ediciones, venimos trabajando mucho y tenemos gente de España, de diversas partes de toda la República Argentina. Eso es lo que yo digo que posibilita la cuarentena, que como todo tiene que ser virtual, ahora estamos aprovechando esa oportunidad allí, que no es agradable, pero la estamos aprovechando para hacer encuentros y cursos continuos de mediadores que se forman en la actuación y que investigan. Hay muchísimas cosas, como por ejemplo los mitos que tienen muchas enseñanzas para darnos, cómo se resignifican las historias antiguas en la actualidad, cuáles son los rituales. El origen del teatro es el ritual, ¿no? ¿Y cuáles son los rituales hoy? ¿Cuáles son los rituales vacíos? ¿Y cuáles son los rituales que ainda hoy tienen significado? Y también a posibilidad de fortalecer y enriquecer y comprender los diálogos entre las personas. Y eso se hace, ¿cómo se hace? Con una técnica de teatro que se llama improvisación. A improvisación es una herramienta do actor que consiste en partir de una idea libre, cualquier idea, y a partir de ahí construir una historia. Es decir, es una manera de estudiar la materia de la mediación, que es el conflicto entre las personas, pero en vez de hacerlo desde la cabeza, hacerlo desde el cuerpo y desde el corazón. ¿Comprendes, Sabrina? Así Sim. que hay muchas cosas para falar y para pensar. Sim, com certeza. Dentro disso que você está falando, que é muito interessante, tem uma outra coisa que você fala muito, que é a questão da figura do mediador enquanto ator, né? E dentro disso eu te pergunto, né? Qual que é a importância de se incorporar essas destrezas do ator no trabalho do mediador? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, en el teatro, en la escena, a escena teatral, tenemos diversos roles o papéis, Isso, llaman, isso. ¿no? Tenemos un director, tenemos un actor, tenemos un público, tenemos vestuario, iluminación, tenemos también un dramaturgo, que es la persona que, o creador das historias, ¿no? Criador das historias. E você faz a migração desses conceitos do campo teatral ao outro campo, que é o campo da mediação, pode pensar a mediação como um cenário, como um espaço teatral, e aí você pode encontrar os diversos roles, os diversos papeles, como ser quién es en una mediación el director, quién es el actor, o quiénes son los actores, etcétera, etcétera. Lo primero que pensamos es que los actores son partes, participantes de la mediación. Mas
um mediador também é, ademais, não somente é um diretor, também o mediador é um actor. ¿Por qué? Porque está con su cuerpo, con sus emociones, con su cabeza, dentro de la escena de mediación. Él influye, afecta a las personas y también es influido y afectado por las personas que participan de la mediación. Entonces, aquello que acontece a persona do mediador es aquello que acontece ao actor. E por isso que eu inventei um término que eu gosto muito e é el del mediactor. Es decir, es un nuevo mediador. Un mediador que comprende la importancia de trabajar todo lo que hace a la formación de un actor. Y aquellas cosas que forman parte de la formación de un actor son, entre otras, un trabajo consigo mismo, es decir, muy personal, trabajar con lo interior, una escuta interior, tem que trabalhar com seu corpo, com a relaxação, relaxar o corpo, concentração, atenção. A atenção é diferente à concentração. Sensorialidade, o desenvolvimento dos sentidos. Las personas nos conectamos con el mundo que nos rodea desde los sentidos, no solamente desde la cabeza, ¿sí? Somos afectados. Todo eso se trabaja. Y hay algo muy importante que es el contacto con el otro. No estamos solos en el universo. Somos personas en relación a los otros. E aí é que uma coisa muito falada na mediação, nos cursos de formação dos mediadores, é trabalhar a escuta, trabalhar a expressão, não somente a palavra, mas também o corpo. Mas uma coisa é falar disso e outra coisa é trabalhar com isso. Então, o treinamento do mediador tem que ser, para mim, segundo meu ponto de vista, um treinamento parecido ou coerente com o treinamento do ator. Sim? Essa é um pouco a ideia geral do laboratório, mas uma coisa particular do laboratório teatral de mediadores é que os conteúdos desse curso, desse treinamento, no es impuesto por el profesor, sino que son los alumnos, sus participantes, su laboratorio, quienes ponen sus inquietudes, su agenda, como decimos los mediadores, de temas que son importantes para ellos como líneas de investigación. Así tenemos grupos de mediadores en formación que trabajan con, por ejemplo, la línea de relatos míticos sobre cuentos infantiles o sobre universos imaginarios. Tenemos otros que trabajan sobre, ahora estamos con un grupo que está trabajando sobre problemáticas de género, el tema de sistemas culturales, patriarcales, cómo van evolucionando, y todo eso lo hacemos desde el teatro, de una forma increíble que no es dramática y seria, sino que pasamos por muchas emociones, también nos divertimos mucho, escenas muy cómicas. Estou me lembrando algunas escenas
muito divertidas que fizemos no último laboratório em Brasil. Já em Muito Argentina, bom. já os grupos são numerosos e tem muitos. Amanhã, mañana é miércoles, quarta-feira, Isso. 14 de octubre, estamos comenzando un nuevo laboratorio teatral para mediadores de la Asociación de Mediadores de Córdoba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en Argentina el tema del teatro ya no es una cuestión solamente de los artistas. Hoy, el siglo XXI requiere de otras habilidades, otras destrezas. Ya no podemos formarnos solamente pensando en los libros, las teorías. Sim. Tenemos que abrandar las teorías, tenemos que conmover. Somos personas que tenemos que llegar a las personas que tienen conflictos. La gran diferencia entre la mediación y el teatro es que no teatro es ficción y na mediación no es ficción. Entonces, los conflictos y las lágrimas são verdadeiras. ¿Sí? Verdade, fala-se tanto em soft skills, né? E o laboratório é Soft um skills. ambiente estritamente importante para que se treine essas habilidades emocionais, né? Que de fato são tão importantes ou mais do que as próprias hard, né? Então são questões que quando a gente aprende fora dos bancos da universidade ou dos bancos do curso, né? São coisas que fazem um sentido tremendo, porque a gente aprende praticando, né? É praticando os ensinamentos que nós temos nos cursos. Então, soft skills são habilidades que se aprendem fazendo, mais do que ouvindo muitas das vezes. E quando Exato. e isso, sim, pode falar. Aprender skills es internalizando. Tem que passar por o corpo. Tem que passar por o corpo. E as emoções, a expressão, que é aquela coisa que os mediadores falamos tanto, não? A expressão verbal, não verbal, das palavras, corporal, dos gestos, dos olhares, do sorriso, tudo isso é produto da emoção. ¿Está bem? Sim, sim, emoção, emoções, tá certo. Emoção. Bueno. E o corpo é o veículo, o canal por donde circula a emoção. Sim. Então, se nós estamos bloqueados, se ponemos muitos obstáculos, se estamos rígidos como soldados ou estátuas, não podemos chegar a los outros. Verdade. O próprio exercício da criatividade se conecta à questão da própria improvisação, né? Improvisar dá trabalho. Improvisar te pede experiência, te pede trato, te pede prática, né? Exercícios de improvisação. Tem aí uma paradoxa. A paradoxa paradoxa. Improvisar versus preparar. A preparação para improvisar o melhor possível. Se você quer ser um actor, tem que estar preparado para improvisar. E improvisar quer dizer acción y reacción. ¿Cómo se dice en portugués? Acción y reacción. Ação e reação. Ação e reação. Então, entrar e sair de situações difíceis, às vezes conflitivas,
adaptar os climas, ter respostas rápidas, saídas, entradas, sorprender. Todo eso es un ejercicio muy intenso. Verdade. Y también conectar con uno mismo para escuchar profundamente aquellas cosas que las personas nos falan a nosotros. Y por eso trabajamos mucho con los participantes preparando historias para contar. Exato. Veja bem, nós falamos, né, sobre essa questão de pensar o campo da resolução de conflitos a partir dessa perspectiva teatral. Nós falamos sobre conexões interdisciplinares, né, como é que o teatro colabora com esse processo de facilitação de diálogos. Nós falamos dessas possíveis migrações, né, onde a gente identifica aí do campo teatral para o campo da mediação. Né, passamos um pouco sobre a ampliação do olhar sobre as negociações, né, pensando aí como um feito teatral, a questão do mediador enquanto ator e do sentido da própria improvisação enquanto ferramenta para o gestor de conflitos, né? E aí eu penso que numa pergunta que eu recebi de um colega que... Desculpa, você... fiz agora uma perfeita síntese dos conteúdos e dos temas mais importantes, como uma união entre todos os temas que falamos. Resumo. Exatamente assim. Resumo. E aí eu me lembrei de um colega que perguntou, pediu indicações de literatura, de livros, né, de referências bibliográficas a respeito da temática. Então, assim, que livros que você indica para as pessoas que se interessam no tema, livros até que você cita no nosso treinamento. Para o ano que vem, será o livro de Juan Luce sobre o tema. Mas ainda está em elaboração. Mas eu penso que para estas questões, lo más importante es pensar que no está en los libros, en los manuales de mediación. Es decir, sino hay que ir a acudir a otros temas y autores que no vienen del campo de la mediación, porque justamente el campo de la mediación ya es el que los mediadores dominamos. Entonces tenemos que migrar nosotros, mediadores, migrar a otros saberes, que son los saberes que vienen del teatro y de la antropología teatral. ¿Sí? Para mencionar algunos, bueno, sobre, en primer lugar, el sociólogo Erving Goffman, cuando habla de esta metáfora que hace acerca del teatro en la vida cotidiana. Entonces, la persona, acerca de la persona en la vida cotidiana. Este es un tema y el autor es Erving Goffman. Y sobre la formación del actor, está para mí el insuperable y como sería el tronco del árbol, del cual después vienen las ramas, que es ruso, fines del siglo XIX, Konstantin Stanislavski. Él tiene varios escritos acerca de toda su experiencia como formador de actores, y un más importante que va a encontrar es uno que es la formación del actor, a formación do actor. Ese es muy importante porque ahí trabaja con todas las habilidades que son las mismas que precisa el mediador. Stanislavski. Él falaba do actor mecánico versus o actor orgánico. O actor orgánico es aquel que tiene reacciones genuinas aos estímulos da vida, ¿no?
Después, bueno, ustedes en Brasil tienen un autor que trabaja con el teatro. Él ya murió hace unos años, Augusto Boal, que él trabaja con su idea de que el teatro no es solamente para fines artísticos, estéticos, sino que debe ser parte de la transformación social. ¿Sí? Y ese es el famoso, la escuela del teatro do oprimido. Teatro do oprimido que sigue un poco la línea, la pedagogía do oprimido de Freire, de Paulo Freire, que ustedes conocen muy bien. Sim. Y ese autor, Augusto Boal, es mucho más cercano, trabajó mucho en Argentina y tiene muchas ideas, y hay uno de sus libros que se llama Jogos para actores y no actores. Sim. Es decir, él dice que todas las personas somos actores, incluso aquellos que no somos actores. Y bueno, tenemos más otros como Grotowski, Peter Brook, mas o más importante creo que sería para comenzar Os Jogos para Atores y No Atores de Augusto Boal y Stanislavski, A Formação do Ator. Sim. E ano que vem? Y el año que viene, esperemos, yo preciso de tiempo, y el tiempo es difícil. Es un bien muy preciado, como un tesoro, ¿no? É Mas verdade, yo, é verdade. yo acredito que voy a poder concluir para el año próximo. Amen. Y Professor que, y Lúcio. que, y que Sim. también podamos hacer un encuentro que teníamos programado para 2020, de mi ida para Brasil, hacerlo Presencial. Sim. presencial, no solamente para el laboratorio teatral, mas también para los cursos de aprofundamento das técnicas, mais Aprofundamento. Isso. aprofundamento. Mas vamos fazer força, vamos torcer para poder fazer isso. Creio que já, né? Vamos esperar o ano virar para a gente se programar e logo, logo a gente vai se encontrar, porque esse ano, de fato, a aglomeração foi virtual. Então a gente está querendo ser liberado para viajar o mundo, se encontrar, abraçar, ver todo Abraçar. mundo que a gente não viu, fazer o teatro presencial, enfim, se aqui online, ao vivo, já foi uma experiência sensacional. Eu falando aqui enquanto aluna do curso, a gente já teve a oportunidade de praticar tantas cenas riquíssimas com tantos colegas, né? Como o professor Incrível. falou, incrível. Drama, Também comédia, tudo. tudo. Conflitos em Monólogos, geral, cenas, relatos. cenas grupales, de a dos, de a vários. E uma coisa, agora que fala disso, eu estou associando, que é que eu estou pensando mais adiante num encontro internacional, com un encuentro de mediadores, donde se puedan compartir experiencias del laboratorio entre mediadores argentinos, mediadores de España. Ahora vamos a comenzar en noviembre con España también, mediadores de Brasil, porque hay algo que tiene que ver con que todos somos iguales, mas todos somos diferentes. Sí. Y se trabaja mucho con las similitudes y con las diferencias culturales. Y comparar, escucharnos, hacer estos encuentros nos enriquece muchísimo por lo que se llama, además de la multidisciplina, la multicultura. Verdade. Esto es algo que a mí me apasiona mucho. Hashtag vem 2021. Só vem. Sí. Professor,
Professor Juan Lucy, te agradeço muito pela nossa oportunidade de conversa por aqui. Deixo aqui o convite, né, para as pessoas que se interessam no desenvolvimento aí da prática da mediação, né, que entende a importância da interdisciplinaridade para a nossa formação, né, vai ser às terças e sextas-feira, dia 17, dia 20 e dia, deixa eu colar aqui, 24. 24, isso, à noite. Tá? Vou deixar o link aqui nos comentários. Quem tiver dúvida, pode falar comigo ou com a Estela Luiz, né, que organiza esse treinamento juntamente comigo. E a gente aguarda vocês, tendo mais dúvidas, pode entrar em contato com a gente, que o professor Juan responde todas e a gente vai se Sin falando. duda. Todas. Sí. E, enfim, professor, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a No, gente. obrigado a vos. Sí, Tomara, que esto pueda servir para reemplazar los problemas de conexión que tuvimos en Instagram, mas acredito que con esto va ahí. No es en vivo, pero podemos contestar las preguntas en diferido, sin problema. Sem problema. Sim. Espero que supra os colegas que nos esperaram para a live, mas infelizmente o Instagram hoje não quis saber da gente, mas a gente está aqui para cumprir com o nosso propósito, com a nossa proposta. Então, enfim, agradecemos todos vocês, esperamos vocês para o laboratório e um grande abraço para vocês, professor. Muitas graças. Obrigado a você, Sabrina, a Estela, mi amiga Estela, y a todos un saludo muy afectuoso a los amigos de Brasil, y estoy a disposición para lo que necesiten para conversar. ¿Sí? Obrigada, professor. Tchau, gente. Muito obrigada. Bye, bye. Até, Tchau. see you. Tchau. Tchau.